Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres brasileiras pelo mundo. E hoje, no nosso podcast Expatriada na Terapia, eu quero falar com você, mulher. Se imagine indo para uma sessão de terapia comigo, a sua psicóloga. Qual é a primeira frase que você iria falar? E eu gosto de começar assim, ó, minhas sessões de terapia. Se você nunca fez sessão comigo, se você não é minha cliente, eu vou te contar. Olá! E aí, como você chega em terapia hoje? O que você me responderia? Eu te digo que 80% das minhas clientes respondem cansada, exausta. E você também se identifica? Também, muito provavelmente, em várias das suas sessões de terapia, também começaria dizendo esse adjetivo pra você? Eu tô cansada. Hoje eu tô cansada. Pois é. Você sente que você tá sempre cansada? Que você tá sempre atrasada? Até quando você acorda, mesmo depois de uma noite de sono, você já acorda cansada? Exausta. E aí eu te pergunto, primeira coisa, você sente cansada fisicamente ou mentalmente? Ou os dois? Porque, sabe, quando a gente tá mesmo parado, parece que a mente não para nunca, que você tá atrasada, que você precisa fazer mais, que você já ticou várias boxes da sua to-do list, mas ainda tem umas 25 coisas pra fazer, que não importa se você acordar cedo, dormir tarde, ainda vai ter um monte de coisa pra fazer, você tem um monte de coisa pra pensar. E você ainda fica com aquela sensação que você tá devendo, que você ainda não tá bebendo água o suficiente, que você não tá fazendo exercício físico o suficiente, que você não tá comendo saudável o suficiente, que você tá sendo ausente para sua família, para os seus amigos, que você, até quando tá descansando, que é vendo uma TV, tu não consegue desligar. Tu não consegue prestar atenção no filme ou na série, tu tá ali no celular também, e aí você sente que, onde que é o botão que desliga? Pois é. Esse mal traz um super estímulo. Tem até um livro que tá muito famoso, né? Ficou muito famoso no ano passado, que chama Sociedade do Cansaço, ou em inglês Burnout Society. Apesar de que o nome, né, do transtorno de burnout, que é o cansaço excessivo, que é o se queimar mesmo, ele vai para apenas a conotação de trabalho, tá certo? Mas nesse livro, para você que tá vendo de vídeo, esse é o livro The Burnout Society, ou Sociedade do Cansaço. Ele é bem fininho e fala basicamente disso, de o quanto que a gente tá super cansado sempre e que o porquê disso é porque você sempre tá fazendo muito, que você sempre tá muito estimulada. E mulher, você já deve ter ouvido falar que toda informação que a gente escuta em um dia, que a gente tem acesso, que os nossos avós tinham numa vida toda. Ou, se tudo bem, não quer exagerar um dia para uma vida, mas que todo o conteúdo que você é bombardeado, que pelo menos alguns anos de vida que o seu avô precisaria para ter contato com todas essas informações. E olhe lá. Porque olha só, vamos pensar. Vou falar dos meus avós, né? Os meus avós, eles moravam no interior. Tinha lá uma plantaçãozinha, uma horta, os amigos deles eram o quê? Eram os vizinhos ali da rua, ou quando eles moravam no sítio, eram os vizinhos ali do sítio, que tinha que andar para ir lá conversar com a pessoa, que cada um tinha o seu serviço, que acordava com o sol raiando, dormia quando o sol ia baixando. Se for pensar ainda nos bisavós, onde luz elétrica, televisão, o rádio, eram coisas que ainda ou não existiam, ou que tinha muito pouco. Eu lembro meu pai dizendo que a casa dele tinha TV, era a única casa da rua que tinha TV. E o pessoal ia lá na casa dele ver TV, do pai dele. Então imagina os avós, os bisavós, quais estímulos que eles tinham. Muito menos que a senhora. A senhora que tem ali o celular na mão, que qualquer coisa que você quiser saber, é só você perguntar pro chat GPT, né? Ou pro Gemini, ou pro Google, sei lá eu o quê. E olha só, eu sou a geração que nasceu e ainda não tinha Google. Provavelmente você também. Mas olha o salto que aconteceu
em 30, 40 anos. Hoje, você quer falar com a pessoa, você não precisa andar até a casa dela, bater na porta e correr o risco dela não estar lá. Hoje você liga, nem liga, hoje você manda um WhatsApp, né? Hoje você tá o tempo todo ali, você pode falar com as pessoas, você tá o tempo todo com informação do mundo inteiro no seu celular, perguntando pro chat. Você pode resolver a vida ali, ó, mandando e-mail, ligando de onde você quiser. Inclusive, um exemplo disso. Eu, quando vou pra academia e tô fazendo lá meu cardio, eu gosto de otimizar. E aí eu faço o quê? Eu vou lá, abro meu celular e respondo mensagem no WhatsApp, respondo cliente, respondo vocês no Instagram, aí vou lá, falo com minha contadora, respondo minha mãe, faço um monte de coisa. E aí você coloca na tua realidade, né? Tenho certeza que você também otimiza sua vida quando você tá indo trabalhar, quando você tá voltando, quando você tá cozinhando, você tá sempre fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas vamos comparar com a bisavó? Com a avó, não precisa nem muito longe. Com os nossos pais, eles não faziam 3 bilhões de coisas ao mesmo tempo. Era uma coisa de cada vez, ou duas coisas. Hoje em dia, a gente tá escutando um podcast, cozinhando, pesquisando um negócio no chat. Hoje, se você não. Talvez se você é 40 mais, não sei. Eu sei que isso é muito recente que eu descobri, né? Não deve fazer nem um ano. Que o novo Google é o TikTok. Que é o quê? Você entra lá no TikTok, você fala assim, bolo de cenoura. Ou como programar o computador, não sei o que, pra fazer sei lá o que. Você encontra, você aprende coisas em 30 segundos num vídeo do TikTok. Você não precisa nem ler, nem procurar um site. Não. Vai vir um vídeo do TikTok que vai falar. Que é muito bom. Mas olha como que as informações e os conteúdos estão acelerados, super resumidos, e a informação tá na palma da nossa mão, mas é pro bem e pro mal. Por que eu quero dizer pro bem e pro mal? Olha só, o quanto que você não precisa mais ler uma Barça, você não precisa mais, né, ir encontrar o professor para tirar dúvidas. Fico pensando a galera que tá fazendo faculdade agora, né, com o chat, o quanto que não deve estar facilitando, não é mesmo? E porque tudo você tira dúvida ali, né? Não precisa esperar chegar na aula, não precisa pesquisar, não precisa ler um livro gigante para saber. Olha só que isso é pro bom e pro ruim. Isso deixa a gente muito estimulado pelo número de informações e a velocidade das informações que a gente recebe, como também tem um outro negocinho, mulher. Isso deixa a nossa mente trabalhando só no confortável, só no fácil, no resumo. Por quê? Eu não preciso mais ter paciência de esperar para resolver alguma coisa, não preciso tomar tempo, tudo acaba sendo resolvido muito rápido, tudo pode ser imediatista. Só que a vida não é isso aí, tem coisas que tomam tempo. Inclusive, é uma das coisas que eu falo muito em consultório para as minhas clientes, que muito do desconforto vem do esperar, do você não ter o que fazer, de não ter como acelerar. E quantas vezes as minhas clientes em consultório já disseram, e eu acredito que você talvez possa se identificar, ah, Joyce, não tem como acelerar essa parte aqui da minha vida e chegar ali na frente? Não, o que eu posso fazer sobre isso? Eu só tenho que esperar. Exato, vai ter que esperar. A gente tá muito mal acostumada, mulher. Tá muito mal acostumada com o conforto, com a velocidade das coisas. Olha só, vou fazer uma outra explicação aqui. Quando você pensa, né, o excesso de estímulo, ele acaba enchendo o seu cesto ali de informações. Acaba sendo bombardeado e carregando um monte de informação no dia inteiro e você vai cansando, porque não tem como. Você tem um cérebro, né? Você vai cansar de falar, de escutar, de pensar. E aí entra essa outra parte, a questão de que pensa que o quanto que na nossa vida tem a influência do algoritmo. Sim, a gente vai falar sobre o algoritmo no celular, no computador. Quando você tá lá vendo Reels, então, você tá lá vendo shorts, reels, você vê um vídeo e você não gostou. Aí você passa ele rápido. Não gostou outro vídeo, passa ele rápido. Gostou do vídeo? Aí você fica, vê até o final, dá like, encaminha o meme pra tua amiga. E aí o algoritmo já entende. Opa, mulher expatriada gosta disso aqui. Aí vai lá, começa a te mandar mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. Daquilo o quê? Daquilo que você gosta. Percebe o quanto que o algoritmo, a tecnologia faz você ficar confortável só na tua bolha, só nas coisas que você gosta, só nos assuntos, pessoas, pensamentos
que você se sente confortável e na velocidade da luz. Ou seja, uma coisa vai alimentando a outra. O excesso de informação te cansa, mas também te nutre daquilo que é, entre aspas, prazeroso, que te traz conforto, familiaridade. E aí, mulher, não é à toa que hoje em dia, cada vez você fala mais que tá com bateria social baixa. Por quê? Tá cansada. Mas uma razão a mais. Você vai querer conversar com uma outra pessoa que não tá dentro do seu algoritmo necessariamente, que talvez vai falar sobre assuntos que não te interessa, ou numa velocidade até que te incomoda, porque tá devagar. Quantas pessoas que você vai ter que arriscar se aquela saída para ir tomar um café, ou ir almoçar, encontrar amigos, ir pra festa, ir pra um date. Você vai lá às cegas. Você não sabe se aquela pessoa vai ser interessante para você, se vai ser confortável, percebe? O celular ou o algoritmo tá ali para te agradar e ficar te suprindo ali, ó, a cada 10 segundos, a cada 30 segundos. As pessoas não, minha senhora. As pessoas não. E olha só, quando a gente pensa ainda na vida da mulher expatriada, é mais forte. Mulher, pensa só. Quando você morava lá no Brasil, você podia até ter todo o excesso de informações, mas você tinha a tua família, você tinha os seus amigos desde sempre, entre aspas, não é mesmo? Família a gente não escolhe, não é isso? Então, muito provavelmente, sua família te colocava em desconforto. Por que será que tanta gente não aguenta ficar no grupo da família? Por que será que rola tanta discussão política de pensamento, né? Atrito no almoço de domingo? Porque pensa diferente. E aí aqui, mulher, eu não tô dizendo que você tem que estar sempre no desconfortável. Não é sobre isso. Mas é dizendo que talvez, por conta de você morar longe, você não ter o contato com a sua família ou com outras pessoas, quantas de nós trabalhamos de casa, ou até não temos uma relação tão profunda com os colegas de trabalho morando no exterior, porque são pessoas que você conhece há menos tempo, uma cultura diferente, você acaba não se abrindo tanto, então não chega a ficar no desconforto, né? Você faz tudo para não entrar em contato com o mundo exterior. Ai, minha bateria social é baixa. Ai, não quero. Não, 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 não. Você vê? Tô cansada. E aí, né, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Você tá tão estimulada com esse bombardeio de informações, de estímulo, tentando ser útil, tentando se adiantar no processo, deixar de se sentir atrasada, que sempre falta coisa pra fazer, sempre tem que fazer algo a mais, a mais, a mais, tem que beber 7 litros de água, correr 5K, comer salada, cortar carbo, aprender a língua nova, melhorar no trabalho, fazer um mestrado. Se já está trabalhando na área que gosta, você tem que conseguir a promoção. Se já conhece 5 países, tem que conhecer 15 agora. Tem que trazer os pais para conhecer a Europa. Percebe? E aí, o que vem primeiro, né? Esse excesso de informação, esse excesso de cobrança, e aí que te traz um desgaste emocional e físico. E aí tu coloca ali também, né? O quê? Não, eu tô cansada. Eu não aguento aqui eu não aguento mais socializar mais. Eu não aguento colocar mais uma coisa na minha rotina. Mas fica nesse ciclo vicioso, percebe? Uma coisa que acontece muito, que eu como psicóloga escuto muito em consultório, é mulheres chegando pra mim dizendo que acordam cansadas, acordam já desgastadas, que não importa o que fazem, sempre estão sentindo atrasadas, que vai, trabalha, cuida de casa, de família, faz compra e não sei o quê. Quando chega para descansar, se não sente uma culpa deitando no sofá, né? Porque poderia estar fazendo algo a mais da lista, liga a TV e não consegue nem concentrar no filme. Aí fica vendo TV e mexendo no celular. Se você se identifica com isso, quero trazer aqui, ó, o holoforte para uma coisa muito importante. Já percebeu que tem filmes da Netflix, do Amazon Prime, que eles não são mais tão profundos, que são os filmes meio bobos, assim, rasos, ou filmes que você não precisa estar prestando 100% de atenção. Assim como programas também, reality show, novelas, seja o que for. Por quê? A mídia, os livros, a sociedade, as propagandas, elas vão se moldando com como a sociedade está hoje. É até uma visão da antropologia, que é o estudo do comportamento humano, da sociedade em que vivemos, que as mudanças acontecem de acordo com a nossa sociedade, de onde a gente vive, o meio, as pessoas, o que busca. E aí, por que eu tô dizendo isso? Que nesse estudo de comportamento, que envolve também a psicologia,
né, a psicologia comportamental, vê que hoje a gente não consegue descansar e ver um filme sem estar com uma segunda tela. Os streamings já sabem que a gente assiste o filme, a série, com uma segunda tela, com o celular. Ou seja, que você tá vendo o filme aqui na televisão, mas que você também tá rolando o feed do seu Instagram. Minha senhora, o que você acha que você tá fazendo com o seu cérebro quando você faz isso? Depois você fica com a memória de um peixe que não lembra de nada, com um foco de uma borboleta, né? Que vem aqui numa flor, vai lá na outra, perde o foco. Por quê? Você destreina o seu cérebro. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de se moldar de acordo com as atividades, com o que a gente faz. Se uma pessoa trabalha numa fábrica, por exemplo, e ela tem que repetir aquele ato várias vezes ali na linha de produção, o cérebro dela vai se adaptar àquilo. O cérebro de uma pessoa bilíngue se adapta. Cada estímulo que você colocar, seu cérebro vai se adaptar. Agora, o que você acha que o estímulo de duas telas, por exemplo, e ainda conversando com alguém, o que você acha que acontece com o seu cérebro? Fadiga. Memória, ó, acaba. O foco, ó, bombardeado. Vê só. E aí você vem culpar o cansaço. E aí você vai e nem percebe que você tá. Porque é isso, né? Você tá super cansada, super estimulada e ainda se cobrando pra fazer mais. Socorro! É justamente isso que eu tava falando no começo sobre o livro, né? O tema do livro até é a sociedade do cansaço. Todo esse ambiente que hoje a gente tá e que você incentiva até com o seu celular, com as telas, com a cobrança que você tem de performar, de fazer mais em 24 horas, de que para ser útil você não pode fazer nada, que você não pode descansar, que você tá perdendo tempo, que você já chegou atrasada, afinal você se mudou pro exterior e aqui a língua que a galera que é nativa já tem, você tá aprendendo, que aqui você é imigrante, você tem que conquistar o seu espaço, se provar além, a mais do que você já faria lá como profissional no Brasil. Vê só, quem que aguenta? Vê como que puxando tudo isso acaba ficando mais claro e você entendendo o porquê que você está se sentindo exausta, que você está se sentindo cansada e se sentindo atrasada, se cobrando mais e mais. E o problema é que quando você entra nesse automático e não percebe que você tá nesse ciclo vicioso onde um comportamento leva ao outro, muito dificilmente você vai conseguir sair dele, porque uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, você precisa quebrar esse ciclo. E aí, o que acontece, né? Nessa ideia de preciso performar mais, preciso entregar mais, preciso melhorar mais, preciso fazer mais, preciso me superar, muitas de vocês chegam em consultório e falam, não, eu preciso encontrar o que tá errado, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer melhor. E aí eu vou te dizer uma frase que eu falei semana passada pra minha cliente, inclusive. Já parou pra pensar que talvez não é mais que você precisa fazer, e sim é justamente o contrário, que você está precisando fazer menos autocobrança, menos desgaste, menos performance, que talvez você precise de mais autocuidado, é mais descanso, ou cancela tudo, sabe? Em vez de pensar o que você tem que fazer a mais, pensa o que você pode tirar, o que dá para fazer menos, para o que você estiver fazendo, fazer com mais qualidade, com mais calma. Quando você fica com essa mente de que você tá atrasada ou que você precisa fazer mais e melhor para ser útil, para ter valor, olha lá, vai entrando num lugar onde para merecer eu tenho que conquistar, para ser alguém eu tenho que correr mais. E aí você esquece que você já é. Mulher, o que você já é? Você já é vitoriosa, você já tem os seus valores, você já tem seus talentos, você já é tudo isso. Senão, nunca vai estar bom o suficiente. Se sentir merecedora, se sentir realizada, se sentir feliz, vai muito além de conquistar mais ou fazer mais. Porque se não fosse assim, talvez a sua bisavó, que tinha 1% da informação ou do estudo que você tem, ela não teria sido feliz nem um pouco. Olha só, essa régua de ser feliz ou sentir prazer não é no volume, não é na quantidade, entende? Mas é de você já se sentir merecedora, conseguir reconhecer que mesmo fazendo nada, não entregando nada, não é sobre isso, você não é isso. Você é muito mais
profundo. E vamos combinar que cansada é muito improvável que você vá sentir prazer, que você vai conseguir relaxar e sentir alegria, que você vai divertir. Quantas vezes você não vai para uma atividade, fazer um passeio e você já tá pensando no próximo? Ou que você vai encontrar um amigo, ou fazer uma coisa que você quer, né? Que seja, eu vou andar de patins, ou vou conhecer um lugar X. Igual mulher expatriada, vai lá viajar. Aí chega no museu, aí tá com pressa porque tem o outro pra ir, tem a outra pra ir. E qual que é o momento, minha senhora, que você vai estar no momento presente e sentindo prazer ali? Porque prazer, descanso, acontece no momento presente, não é no passado e nem no futuro, é aqui e agora. Se você ficar se estimulando demais, trabalhando demais, fazendo demais, atrasada demais, não vai mais sentir prazer, não vai mais sentir tesão pela vida. Vai começar que tudo isso aqui que você está fazendo começa a perder o brilho, perder a razão. E o que fica é a estafa, é o cansaço. E é por isso que quem tem burnout com o trabalho, ou um cansaço, uma exaustão da vida, não tem vontade, não vê brilho em nada, não vê mais razão para estar correndo atrás do rabo. Então, o que eu quero te deixar de mensagem aqui hoje é como seria, em vez de fazer mais, fazer menos. Faça menos. Menos telas, menos estímulo, menos cobrança, menos atividade, mas mais qualidade, mais presença, mais aqui e agora, mais prazer. Simples, porém sentindo. Isso vai sim fazer muita diferença na sua vida. Não só na qualidade de vida, mas você voltar a sentir prazer, mas também voltar a se valorizar pelo que você é e não pelo que você faz ou entrega. Afinal, com sorte, mulher, você vai envelhecer, vai se aposentar, não vai mais trabalhar, não vai conseguir fazer mais coisas em casa ou para as pessoas e vai ter que muito mais receber ajuda na terceira idade. E eu espero que você chegue lá na terceira idade, mas a sua saúde mental e física vai depender muito se você tá em paz com você, de que você merece e que você tem valor, mesmo não estando mais entregando ou sendo útil para alguém, para a sociedade. Então esse é meu recado para você essa semana. Se você gostou, coloca aqui nos comentários um coraçãozinho. Não esquece de seguir aqui o podcast, porque toda semana, quarta-feira, eu estou aqui. E manda esse episódio para aquela sua amiga expatriada. Manda, fica esse combinado com a gente e até semana que vem.